O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 26º domingo do tempo comum. A primeira leitura tirada do livro do Ezequiel, capítulo 18, o Salmo 24. A segunda leitura, um texto belíssimo da carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, e o Evangelho de Mateus 21, 28 a 32. Deus continua a nos chamar para trabalhar na sua vinha. Como vimos no domingo passado, quando Ele mostrou que passa em vários momentos da nossa vida e nos chama, na madrugada, um pouco mais cedo, mais tarde, meio-dia e até na fase final. Neste domingo, a liturgia da palavra acentua esse chamado, convidando-nos diretamente a trabalhar na sua vinha. Qual será a nossa resposta? Será que estamos ouvindo o seu chamado? Se o estamos ouvindo, que tipo de resposta estamos dando a ele? Será que dizemos sim, mas depois recuamos e não vamos? Ou dizemos não, mas depois resolvemos ir? A parábola de hoje nos ajuda a ter clareza de nossas respostas e a tomar uma decisão. Jesus conta a parábola para os sumos sacerdotes e anciãos do povo, isto é, para os que tinham, de alguma forma, dito sim a Deus pela missão que lhes foi confiada. Porém, tudo indica que esse sim não estava sendo cumprido, e a parábola de hoje deixa isso muito claro. É a parábola do pai que tinha 2 filhos e convidou ambos para irem trabalhar na sua vinha. Um disse que não ia, mas depois foi. O outro disse que ia, mas depois não foi. A pergunta é: qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes responderam que foi o primeiro e acertaram, tudo bem. Embora este tenha dito no início um não ao pai, pensou bem e mudou de ideia. O pai ficou feliz com isso. Esse filho é representado pelos cobradores de impostos e as prostitutas. Eles haviam dito não a Deus no primeiro momento e até cometeram pecado, erros, tudo bem. Porém, quando Jesus os chamou, aceitaram o chamado e mudaram de vida. Não importa mais o seu passado, a gente tem uma mania de ficar recuperando o passado das pessoas e não valoriza a vida nova da pessoa. É assim o caso do próprio Mateus, único evangelista a narrar esta parábola. Ele era um cobrador de impostos, mas se converteu e se tornou apóstolo e evangelista. Outros cobradores de impostos que se sentaram à mesa com Jesus
também mudaram de vida depois que receberam o chamado. O segundo filho é representado pelos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Eles tinham dito sim a Deus e receberam grandes responsabilidades. Porém, se achavam santos, perfeitos, mais dignos que outros, a ponto de se sentirem no direito de apontar o dedo contra os que não pensavam e não agiam como eles, vivendo assim uma religião excludente que legitimava a marginalização dos pecados e dos pecadores e não lhes dava chance de conversão e mudança de vida. Jesus vem para mudar essa ordem justa e mostra que os pecadores são os preferidos dele, não por causa dos seus pecados ou porque aprovasse o pecado de forma alguma, mas pela necessidade de conversão e salvação, e estes têm. Em outra passagem, ele deixa claro essa opção ao dizer que quem tem saúde não precisa de médico, mas sim quem está doente. Esta parábola leva-nos a questionar qual das duas categorias de filhos nós temos trabalhado em nossa vida, nós estamos sendo, e isso só é possível saber a partir da resposta que damos ao chamado de Deus. Pelo batismo, todos nós dizemos sim a Deus. Pelo batismo, Ele nos chamou a trabalhar na sua vinha. Desse modo, todos nós somos semelhantes ao segundo filho. Dissemos sim. Mas não somos todos que estamos assumindo a missão de batizados. Não basta ir à missa todos os domingos, e alguns nem vão. Não basta comungar, e alguns nem comungam. E cumprir os preceitos religiosos, e muitos nem cumprem esses preceitos. Mas mesmo assim, às vezes dá a impressão de que estamos dizendo sim. Isto é muito importante, mas não basta. Se não nos comprometermos com a causa de Jesus, que é a de defesa da vida, de amor, de solidariedade para com os que sofrem, se não fizermos isso, seremos como o segundo filho, que diz num primeiro momento um sim, mas depois não confirma este sim na prática. Por outro lado, temos dentro de nós a parcela do filho que diz não num primeiro momento. Este está representado nos nossos pecados, nas nossas fraquezas, nossos medos, nossas desculpas que às vezes damos no dia a dia. Mas quando nos convertemos e assumimos uma nova maneira de ser, de agir, de acordo com o ensinamento de Deus, damos uma resposta positiva. Vamos ao trabalho da sua vinha e agradamos a Deus. Passamos a ser agora a alegria do coração de Deus. Assim sendo, para Deus vale mais um pecador que se converteu do que um santo que se corrompeu. Uma ovelha que estava perdida e foi encontrada do que as 99 que estão seguras no redil. Somente vamos entender isso quando entendemos o amor de Deus por nós, como mostra São Paulo na segunda leitura de hoje da carta aos Filipenses, um belíssimo hino. Ele nos questiona: se cremos que há consolação na vida de Cristo, se cremos que existe alento no mútuo amor, comunhão no Espírito, ternura e compaixão, nós precisamos dar prova disso na nossa prática diária e não apenas em discursos vazios. É preciso que aspiremos a tudo isso, vivermos unidos no amor, viver na harmonia, procurar a unidade. Não devemos fazer as coisas por competição e vanglória, como isso é pobre, mas com humildade, reconhecendo sempre a grandeza dos nossos semelhantes e não os julgar a partir de suas falhas e fraquezas. Temos o exemplo máximo de Cristo, que existindo em sua condição divina, não fez questão disso ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Quem assume na vida a condição de servo pode ter certeza que acerta.
Jesus disse sim ao Pai e foi coerente com esse sim até o fim. Indica-nos com isso que podemos pertencer a uma terceira categoria de filho, aquele que diz sim a Deus e se esforça para ser coerente com esse sim até o fim. Boas-vindas ao mês missionário. Boas-vindas a este dia em que nós celebramos o Dia Nacional da Bíblia Sagrada. Somente à luz da Palavra de Deus nós seremos capazes de julgar a nossa ação missionária a ponto de saber discernir se estamos realmente dizendo sim e sendo coerente a este sim. Ao viver dessa forma, não julgamos a ação dos nossos semelhantes e muito menos a ação de Deus, como vimos na primeira leitura do profeta Ezequiel. Muitas vezes achamos errada a conduta da igreja, que perdoa e defende pecadoras, e esquecemos que é exatamente isso que Deus pede de nós. Chegamos mesmo a achar que a atitude de Deus não é correta porque Ele perdoa os pecadores. Esquecemos que Ele nos perdoa sempre e é por sua misericórdia que vivemos. É a nossa atitude que é incorreta e não a de Deus, afirma o profeta. Quando o ímpio se arrepende do mal que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a sua própria vida. É isso que Deus espera de nós, que sejamos pessoas convertidas, que possamos dizer sim ao seu chamado, mesmo que já tenhamos lhe dito muitos nãos. É o apelo da liturgia desse 26º domingo do tempo comum. Digamos sim e trabalhemos esse sim todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.